Nesse vídeo eu vou fazer com vocês uma das receitas de donuts mais leve, mais fofinho e com maior durabilidade desse YouTube. Por quê? Porque a gente vai utilizar a técnica de Tanishong, ou se você quiser chamar de Waterhoo, que é um melhorador natural que eu já falei e falo muito aqui no canal, tá? Vou até deixar um link aqui, ó, pra se você quiser conferir, depois você dá uma olhada nesse vídeo. Mas primeiro assiste o vídeo de donuts, tá bom? Oi, povo, tudo bom? Eu sou o Dog do canal do YouTube e Instagram Dog Cakes, e essa é uma das receitas que foram muito pedidas, foi muito pedido por vocês. Eu fazia qualquer vídeo, podia ser um vídeo de pão, de bolo, de eu falando. Eu só recebia comentário, Doug faz donuts. Tá, gente, tá. Hoje esse é um vídeo muito especial, até porque a gente vai comemorar o 6K do canal. Vamos fazer uma receita que foi muito pedida. E detalhe, essa receita, como assim foi muito pedida, eu sabia que era uma receita que todo mundo queria. Então no final desse vídeo, eu fiz vários métodos para você vender também esse donuts. Como armazenar, fiz ele frito, fiz ele assado, fiz várias técnicas. E vou te falar depois a melhor técnica para você guardar, para você vender, para você fazer o que você quiser com esse donuts. Tá bom? Mas assim, já deixa o like aqui embaixo, porque esse vídeo merece o seu likezinho, o like maroto. Se inscreve aqui no canal se tu caiu aqui de paraquedas, não conhece ainda. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque tu não vai se arrepender, tenho certeza, tá bom? Então vem comigo que hoje é sucesso. Bora! Mas antes de começar esse vídeo, eu queria que você se atentasse pra fofura desse donut. Esse donut que já tá com 24 horas, e eu quero que você olhe a fofureza desse donut. Esse é um resultado que sem um melhorador você não consegue, porque é normal dos pães sem melhorador que eles fiquem mais secos e ressecados de um dia para o outro. Esse donuts com 24 horas continua impecável, super fofinho, super leve e muito macio. Então assim, esse vídeo vai valer cada minuto que você vai gastar com ele. Então, para começar, a gente vai fazer o nosso melhorador, porque ele tem que estar em pelo menos temperatura ambiente para que a gente possa usar ele no pão, tá? Para esse melhorador eu vou usar 20 gramas de farinha de trigo, mais ou menos 2 colheres de sopa, juntamente com 130 ml de água, tá bom? E aí eu levo os dois para uma panelinha, coloco a água devagar para não ficar cheio de bolãozinho e eu deixo no fogo até ele engrossar, tá? Não precisa ferver e não é bom que essa mistura ferva, tá bom? E aí quando ele estiver engrossado, você coloca ele em uma vasilhinha e você pode levar para a geladeira para ele esfriar ou pelo menos ficar em temperatura ambiente, tá bom? Agora sim a gente pode começar o nosso pão. Para fazer esse pão eu vou colocar 300 gramas de farinha de trigo, e essa farinha de trigo é ideal que seja uma farinha de trigo para pão, aquela farinha de trigo 00, uma farinha com mais proteína, ou até mesmo aquela farinha que você pede pro padeiro. O padeiro me dá um pouquinho dessa farinha de trigo aí que você tem, que você faz o pão, que vai dar certo também, tá bom? Sempre dá essas farinhas de trigo que vão deixar o seu donuts mais levinho depois, tá bom? Inclusive já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre proteínas, falando sobre farinha, eu vou deixar aqui nos cards pra você assistirem depois desse vídeo, tá bom? Não foge de mim agora não. Juntamente essa farinha de trigo que eu estou peneirando, eu vou colocar 1 colher de chá de sal, tá? Peneira esses ingredientes aqui, eu estou peneirando a farinha de trigo porque a gente tá num clima muito úmido aqui, não sei porquê, acho que deve ter muita evaporação de rios e açudes. E as farinhas de trigo, elas estão vindo todas com um monte de bolãozinho, tá? Então eu tô sempre peneirando pra fazer pão, porque geralmente pra fazer pão eu não peneiro, eu só peneiro pra bolo. Mas enfim, peneire que é sucesso, 100% garantido, tá bom? Peneirei muito bem, eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de açúcar. E juntamente com esse açúcar eu vou colocar 2 colheres de chá de fermento biológico seco. Quase não sai aqui o fermento biológico, tá? Mas é 2 colheres de chá de fermento biológico seco. Aí eu misturo muito bem esses ingredientes com fouetzinho, mas pode ser até com a colher de pau. Depois que você peneira a farinha de trigo não tem mais problema, é só pra misturar mesmo. E aí você vai abrir um buraquinho, como se você estivesse lá na praia, tá? Vai abrir um buraquinho no meio pra você colocar os ingredientes líquidos, tá? Nos ingredientes líquidos você vai acrescentar 50 ml de água, tá? Em temperatura ambiente, normalzinha. Juntamente com 1 colher de sopa de mel, e o mel é importante nessa receita porque ele deixa mais macia a nossa massa e a casquinha fica um pouquinho mais
puxa-puxa, sabe? Fica uma delícia usando o mel, tá? Então coloca o mel, não esquece. Junto ao mel, eu vou acrescentar uma colher de sopa de extrato de limão. Você pode colocar raspas de limão. Inclusive, se vocês quiserem que eu ensine a fazer esse extrato de limão aqui no canal, escreve aqui nos comentários. Se tiver bastante comentário, eu faço o extrato e o licor de limão aqui no canal, que eu sempre uso as minhas receitas, tá bom? Juntamente ao extrato, eu vou acrescentar um ovo inteiro, tá? Eu vou só dar aquela batidinha no ovo e eu coloco um ovinho inteiro. E por fim, eu vou acrescentar o nosso Tang's Hong, o nosso melhorador natural, que hora dessa já para estar em temperatura ambiente, maravilhoso e incrível. E é o seguinte, agora você vai misturar aos poucos esses ingredientes líquidos aqui no meio, e aí você vai puxando a farinha de trigo aos poucos, tá bom? Então começa mexendo no meio, eu até começo a mexer com fouet, porque ele mistura melhor, e depois eu vou com uma colherzinha de pau, tá? E é importante que você tenha calma nesse processo, porque quanto mais você já mexe aqui, mais já estimula o glúten, tá bom? Que é bem importante estimular o glúten. E aí você vai devagarzinho, pegando nas laterais, com muita calma, delicadeza, espera a farinha de trigo ir ao seu encontro. Vai chegar um momento em que a colher de pau não vai ser suficiente para você misturar, então é a hora de você colocar as suas mãos, tá bom? Então aqui eu misturo tudo dentro do bowl, aí quando tudo tá misturado dentro do bowl, eu passo pra bancada e aí eu começo a sovar, tá bom? E assim, você vai aqui acrescentar ainda 50 gramas de manteiga. Mas eu sempre gosto de acrescentar a manteiga somente quando essa massa já tem os ingredientes bem misturados, tá bom? Então eu dou uma sovadinha aí, começo com calma, amaciando a minha massa devagarzinho, misturando. Quando eu começo a ver que ela tá começando a ficar mais lisa, mais homogênea, eu vou começar a acrescentar a manteiga. E é o seguinte, já vi muita receita por aí em que você acrescenta a manteiga aos cubos, a manteiga toda de uma vez. Mas, gente, o melhor método pra mim, até hoje, é você usar a manteiga como besuntamento de tábuas. Novo termo que eu acabei de criar, tá? É o seguinte, você não precisa acrescentar a manteiga de uma vez, uma quantidade grande de manteiga aqui. Você vai usar a manteiga, você vai pegar a manteiga, média quantidade de manteiga que você precisa, que são 50 gramas. Você vai pegar um pouco dessa manteiga, espalha sobre a sua bancada e aí com a sua massa você vai sovando. E aí aos poucos a massa ela vai desgrudando, vai sugando essa gordura, sem você precisar ter trabalho nenhum com manteiga, tá bom? Então, massou, viu que a massa se misturou, passa mais manteiga na bancada, vai com sua massa sugando essa manteiga, tá bom? E aos poucos, você não precisa ter calma, você vai ter que sovar aqui por pelo menos 15 minutos, tá certo? Então nada de pressa, não precisa ter pressa, vai devagar. E quanto mais manteiga você acrescenta, mais gostosa essa massa fica de trabalhar. Porque primeiro, ela não gruda, tá? Se você fizer direitinho, do jeito que eu tô fazendo aqui, ela não gruda. Segundo, que é uma massa muito macia, muito macia. Então é muito gostosa de se trabalhar, parece um buchinho, sabe? Ah, é uma delícia essa massa. E assim, terminei de acrescentar a manteiga, eu olho se meu glúten já está estimulado. Eu puxo um pouquinho dessa massa e eu vejo se ela tá com elasticidade, tá? Quando o glúten está 100% estimulado, você puxa a massa e aí você consegue meio que fazer um véu, sabe? Você consegue fazer uma camada tão fininha que você, com a massa, que você consegue ver do outro lado. Esse é o ponto que o glúten está estimulado. No meu caso, quando eu terminei de acrescentar a manteiga, ele não estava 100% estimulado, então eu sovei por mais ou menos uns 5 minutos. Que deu um total de 15, 20 minutos aqui, tá certo? Vai demorar um pouquinho, mas gente, essa massa nem cansa. É uma massa tão levinha, depois que você acrescenta a manteiga, ela fica maravilhosa, tá bom? E aí é o seguinte, bem sovada, bem bonita, bem maravilhosa. Vou fazer uma bolinha com essa massa e eu vou colocar em um bowl que eu vou cobrir com plástico filme, tá? E aí essa massa vai crescer por uma, duas, até o momento em que você perceber que ela triplica de tamanho. Ela fica bem grandona, bem bonita, bem maravilhosa. Eu faço aqui, eu cubro com plástico filme, levo pro forno com um paninho em cima, tá? Forno desligado. E aí eu deixo até essa massa crescer bastante, ficar bem levinha, bem maravilhosa, tá bom? No meu caso aqui foi 1h30 de descanso, tá bom? Mas 1 hora ela já tava boa. É porque eu disse, vou deixar por mais um tempinho, porque esse fermento vai agir bem, tá bom? Então aqui mais ou menos 1h30, 2 horas, dependendo do lugar onde você mora. Aqui é muito quente, então essa massa cresceu muito mais rápido do que era previsto. Lembrando que aqui eu tenho 2 ambientes de trabalho. Eu vou ter que juntar todos esses 2 ambientes de trabalho. O que são esses ambientes de trabalho? São o lugar onde você vai abrir a massa e o outro onde você vai colocar os donuts, tá bom? Então assim, onde você vai colocar os donuts cortadinhos, você vai dar uma leve pincelada. Eu sempre gosto de colocar com peneira, fazer uma camada bem fina de farinha de trigo.
No lugar em que você vai abrir a massa, aí sim você pode fazer uma camada mais grossa de farinha de trigo, porque quanto você vai abrindo, a massa vai sugando a farinha de trigo e é super normal, tá bom? Aqui eu pego a minha massa que tá crescida, coloco sobre a minha bancada untada e aqui eu vou abrir. Eu tô usando um rolo de macarrão para abrir, mas você pode abrir com a garrafa. Essa massa é muito levinha, você não vai ter você vai ter zero problemas em abrir essa massa, tá bom? Então você abre muito bem aí com o rolo. O legal de você fazer com um rolo de macarrão ou com uma garrafa de vidro é que você vai ter aquela superfície retinha, então todos os donuts vão sair do mesmo tamanho, tá bom? E aí é o seguinte, pra você cortar, você pode comprar um cortador inoxidável, um cortador chique, mas eu não tenho um cortador e também não vou comprar só pra fazer donuts, tá, gente? Então assim, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um copo, esse copo da Coca-Cola, que é de festa, sabe? Vou cortar o donut. Pra fazer o buraquinho no meio eu vou usar um bico de confeitar. E aí vai da sua imaginação. Você pode usar um copo, você pode usar uma tampa de garrafa pra fazer o buraquinho no meio. Você pode comprar esses cortadores profissionais se você tiver dinheiro aí sobrando à vontade. Então é com você. Tá certo? Aqui eu acho que deu super certo, ficou do tamanho que eu queria. Eu vou colocar a métrica desse copo e desse bico de confeitar aqui na descrição do vídeo. Então leia a descrição, nas observações eu coloco a metrimetragem, a quantidade de centímetros do copo e do bico de confeitar, tá bom? É o seguinte, eu corto muito bem, tiro as rebarbas, né? Tiro a bolinha do meio. E aí assim, gente, nessas lojas chiques que vendem donuts, eles fritam até essa bolinha do meio e eles recheiam, sabe? Bem legal. Mas aqui eu não quis, eu quis fazer só o donut mesmo. E lembrando que essa massa que sobra, você junta de novo ela, dá uma leve sovadinha pra tudo se incorporar. E aí se você sentir que ela tá muito pesada, você pode colocar um pouco de manteiga pra ela voltar aquela malemolência dela, tá bom? Aí você deixa descansar de novo por 10 a 15 minutinhos, aí você consegue abrir, tá bom? Porque se você sova, junta esses pedacinhos que sobrou e tenta abrir agora, o glúten não vai deixar de jeito nenhum. Vai estar super duro, você não vai conseguir abrir ela. Então faz a bolinha, dá uma sovadinha. Se você vê que tá muita farinha de trigo, coloca um pouco de manteiga aqui, dá uma leve sovadinha, deixa crescer por 10 minutos e aí você pode abrir novamente, tá? Aqui eu abri a minha massa 3 vezes e todos os 3 foi sucesso. Então assim, ó, uma coisa muito importante é que sua bancada tenha farinha de trigo embaixo para você conseguir tirar os seus donuts depois que você cortar. Tá bom? Depois que ele tá cortado, que eu já cortei o formadinho, eu só pego um frango, eu chamo de frango esse negocinho, pra puxar o donut, e aí eu coloco sobre essa superfície que eu falei pra vocês que eu tinha untado, tá bom? Aqui eu usei um silpar, mas você pode usar um papel manteiga, e você pode também fazer em cima da sua bancada, não tem problema nenhum. O importante é que ela esteja untada com um pouco de farinha de trigo, tá bom? E uma coisa muito importante dessa receita na hora de você fritar é que o seu óleo ele tem que estar a uma temperatura entre 160 e 180 graus. E assim, eu digo isso por experiência própria, porque os meus primeiros donuts que eu fiz, eu botei assim 10 segundos no óleo quente e ele virou carvão, ele ficou muito escuro. E aí o gosto ficou um pouco amargo, não foi tão interessante. Então assim, eu usei o termômetro aqui, mas a dica que eu dou é, coloca o seu óleo em uma temperatura baixa, tá? Você deixa um fogo baixo e aí você coloca o seu donut dentro da sua panela de óleo. Esse donut ele tem que ficar, em média, 2 minutos de cada lado, tá bom? E é o seguinte, se seu fogo tá muito baixo, passa 2 minutos, então você pode aumentar um pouquinho o fogo até ele dourar. Depois você abaixa novamente o fogo, vira do outro lado, deixa dourar por 2 minutinhos. É importante deixar esses 2 minutinhos de cada lado, porque esses 2 minutinhos garantem que o seu pãozinho fique super fofinho e cozinhe por dentro, porque isso aqui é uma massa de pão e ela precisa cozinhar. Não quero ninguém com bucho estufado, porque comeu fermento cru. Tá bom? E aí depois de fritar você pode colocar os seus donuts sobre uma grade. Mas calma que já já eu vou falar sobre o processo de assagem pra você que quer vender, pra você que quer, sei lá, guardar esses donuts. Então segura aí que no final eu falo. Pra cobertura do seu donut vai da sua criatividade. A cobertura que eu fiz aqui, eu usei chocolate derretido, eu usei um chocolate alpino que eu acho bem gostoso e ficou uma delícia depois, tá? Mas a cobertura que eu fiz aqui pra fazer os donuts coloridos, eu usei uma xícara de açúcar de confeiteiro impalpável é aquele açúcar que tem amido de milho, tá bom? E fui colocando um pouco de suco de limão, tá? Porque eu gosto do gostinho de suco de limão. Mas você pode colocar um pouco de leite, você pode colocar um pouco de água, você pode fazer do que você quiser essa cobertura, tá bom? É só você colocar o sabor que você quer aqui. E aí eu misturei mais ou menos uma xícara de açúcar impalpável para 1 ou 2 colheres de suco de limão.
E aí eu tenho uma... Lembrando que essa calda aqui você não pode deixar muito fina, ainda mais se você for colocar corante depois, porque ela é uma calda que, ó, desliza facilmente. Então se você for colocar corante, pior ainda, tá? Deixa ela mais grossa. Então eu comecei a fazer meus donuts aqui, eu fiz um branquinho, coloquei uns granulados por cima, ficou bem bonitinho. E aí depois eu separei e fiz um rosa, né, aquele do Homer Simpson. E depois eu fiz um azul, um azulzinho mais escurinho, tá bom? E aí você vai colorindo, fazendo várias cores, misturando os glacês que você fez, tá bom? Pode colocar chocolate, se você quiser colocar um chocolate branco e colorir com aqueles corantes para chocolate, também ficam incríveis, tá? A cobertura aqui, gente, é uma coisa bem opcional, não tem muito segredo, mistura açúcar com líquido, coloca um corante e coloca por cima, tá bom? O interessante aqui que eu quero mostrar pra vocês é essa massa incrível, que é o que eu vou fazer agora. Há um tempo atrás, um menino, que eu vou deixar o comentário dele aqui nos cards, tá? Que faz donut pra vender, ele foi lá no vídeo de melhorador e perguntou se ele poderia usar o melhorador Tang Song nos donuts que ele fazia pra vender. E eu falei que ele podia, mas como era uma massa frita, ele tinha que testar. E esse bom rapaz testou várias vezes e ele me deu uns truques assim maravilhosos. Ele falou que quando ele fritou o donut com o melhorador, ele disse que teve um resultado inferior do que sem o melhorador. Acredito eu pela quantidade de melhorador que ele colocou, tá bom? E aí ele falou que teve um resultado muito melhor quando ele pré-assou os donuts dele no forno. E aí depois de 10 minutinhos pré-assados ele fritava esses donuts, tá bom? Pra vocês terem noção, esse rapaz que falou comigo, ele mandou pra mim o link que ele foi entrevistado pelo Nubank, né? Que o pequeno negócio dele surgiu com a ajuda do cartão de crédito. Então tem uma reportagem que eu vou deixar aqui nos cards sobre o Felipe, acho que o nome dele é Felipe, que eu achei incrível, maravilhoso. Ai, amei demais. Então é o seguinte, eu fiz essa receita frita, o donut ficou perfeito. Acredito que eu acertei a quantidade de melhorador, porque eu já falei pra vocês em outros comentários que o melhorador, se você coloca muito, ele fica muito pesado mesmo, e se você coloca menos, ele não dá resultado. Então eu fiz várias receitas testando esse donut até chegar nessa quantidade X. Tá bom? Lembrando que aqui o melhorador, tô usando 20 gramas de farinha para 130 ml de água, que é uma mistura que eu achei necessária, que eu achei no ponto correto para usar esse melhorador. Mas mesmo eu tendo o resultado perfeito com os donuts fritos, eu quis pré-assar eles e fritá-los depois, tá bom? O bom de você pré-assar eles, primeira coisa que eu notei, é que o óleo não precisa estar nessa temperatura exata, porque ele já tá cozido. Então você vai usar só para dar aquele gostinho de fritura e ficar aquele douradinho bem perfeito. Então vou mostrar aqui pra vocês os resultados que eu tive, tá bom? Esse aqui, gente, é um donut frito, só frito, tá bom? Já tá com 24 horas que eu fiz ele ontem. E olha essa maciez. Quero que vocês vejam como ele é fofinho, tá? Eu já sujei minha mão inteira, mas eu estou aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo como ele é fofo? E já tá com 24 horas que eu fiz esse donut. Se fosse uma receita sem o melhorador, com certeza isso aqui estaria duro que nem uma pedra. Mas olha a fofureza desse donut. Esse aqui é o donut frito, tá bom? Só frito, preste atenção. Agora olha para esse donut que foi assado e frito. Ele fica menos oleoso, ele fica muito bem assado, ele fica tão leve quanto o donut frito, só frito. E é uma belezinha, gente. Olha a fofureza desse donut. Incrível. Esse aqui é o donut assado e frito, tá? Assei por 10 minutos no forno e fritei. E esse é o donut só frito. Eu percebo que esse tá mais úmido. Não sei se vocês conseguem perceber, mas esse tá mais úmido. E esse é o donut só frito. Ele tá menos úmido, mas ele continua fofinho. Tá bom? Eu acho esse resultado bem melhor mesmo do que esse. Mas todos os dois estão muito bons, sabe? Esse com o melhorador natural fica incrível. Ao contrário de muito antes que você vê por aí. Tá certo? E é isso, eu todo sujo aqui, mas só quero dizer pra vocês que se caso vocês quiserem fazer esse donut pra vender ou pra guardar, você pré-assa ele no forno por 10 minutos, depois você frita ele em óleo quente,
tá bom? Na hora que você quiser. Você pode assar, levar pro congelador até por 3 meses. E na hora que você quiser, você dá uma fritada com óleo bem quente de um lado e do outro, até ele ficar bem douradinho, que você vai ter um resultado impecável, tá? Também tentei só assar esse donuts, mas não tive resultados bons. Todos ficaram muito secos, tá bom? Inclusive passei óleo em cima pra assar em alguns, mas não deu certo. Ficou muito pesado, não gostei dele somente assado, tá bom? Por essa massa ser muito leve, muito fofinha, então ele rende bem, tá bom? Então isso daqui dá mais ou menos 16 donuts grandes ou até 20 donuts menorzinhos, tá bom? E aí tem uns pedacinhos que sobram, que você pode fritar eles em outros formatos, você pode rechear ele, fica da sua criatividade, tá bom? Tô todo sujo aqui de donuts. Maravilhoso, incrível. Mas é isso, se eu tiver mais alguma colocação, deixa aqui na descrição, tá bom? Um beijo com a mão todas as coisas de chocolate e até semana que vem com um vídeo novo. Tchau!